A evangelização exigiu, desde o início, o testemunho de homens e mulheres novos, renascidos no Espírito, empenhados seriamente na conservação da natureza e da justiça, da solidariedade e da fraternidade entre os povos. Várias as circunstâncias que estão na base da estreia. Bento XVI, na carta que me enviou por ocasião da abertura do capítulo geral 26º, indicava aos salesianos como fronteira principal e prioritária de missão a evangelização. O centenário da morte do Padre Rua, primeiro sucessor de Dom Bosco, nos relembra quão importante seja ser fiéis ao Mestre e, ao mesmo tempo, criativos e atentos às novas exigências. Para nós, da família salesiana, evangelizar quer dizer aceitar o desafio de ajudar os jovens a olhar os outros e a realidade que os cerca na ótica de Cristo. Últimos elementos inspiradores para a estreia 2010 são os estímulos que nos vêm da Igreja, com as recentes celebrações do Ano Paulino e no Sínodo sobre a Palavra. Encontrar Jesus. Evangelizar quer dizer propor a todos de viver a vida humana como a viveu Jesus Cristo. Essa proposta, partindo do anúncio de Jesus e do seu Evangelho, deverá pedir conversão e favorecer tanto a acolhida da fé quanto a inserção na Igreja. Evangelizar quer dizer infundir no cotidiano um fermento que libere uma tal energia que faça mudar a mentalidade e o coração das pessoas, e por meio delas as estruturas sociais. Todo cristão é chamado, em força do batismo, a ser um evangelizador, um discípulo que acolhe cordialmente a palavra de Deus, um apóstolo que a transmite jubilosamente. João, no seu Evangelho, nos conta um episódio interessante. Após descrever a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o evangelista refere o desejo de alguns gregos de verem o Senhor. Filipe consulta André e juntos vão dizê-lo a Jesus. É nesse momento que Jesus compreende que chegou a sua hora. Sem os dois discípulos, os gregos não teriam podido manifestar o desejo de ver o Senhor. Sem eles, Jesus não teria sabido que havia chegado a hora da sua glorificação. Para evangelizar, é preciso também hoje que haja alguém que consiga detectar no coração do povo as suas alegrias e temores, um desejo nem sempre expresso de encontrar-se com Jesus. A evangelização dos jovens deve partir das situações concretas em que se encontram, prestando uma atenção especial à sua cultura. Com frequência, os valores da subjetividade e da autorreferencialidade os levam a isolar-se com os coetâneos e a afastar-se do mundo dos adultos. Ouvir o grito, explícito ou implícito, de quem deseja ver Jesus significa chegar até aqueles espaços e temas em que os jovens se sentem como que em casa, e ajudá-los a compreender que entre os desejos mais autênticos de vida e felicidade está implícito o pedido de sentido e uma busca de Deus. Ser discípulo e apóstolo. É preciso sublinhar que para mostrar Jesus aos jovens é preciso antes conhecê-lo, viver com ele, ser dos seus. Em outras palavras, não se pode ser testemunhas e apóstolos de Jesus sem ser antes seus discípulos. O apóstolo é um chamado. Filipe, André e os outros do primeiro grupo apostólico foram chamados por Jesus, um a um, pelo nome, e escolhido dentre uma multidão. Quem foi convidado a ficar com Jesus e a pregar em seu nome já não pertence ao grupo dos que ainda o procuram, faz parte dos que já o encontraram e decidiram ficar com ele.
e hanno deciso di restare con lui. O Padre Chaves, no comentário da estreia de 2010, sublinha que o evangelizador é chamado a viver com profundidade a proximidade com o Senhor, isto é, o ser seu discípulo. A missão é precedida pela fidelidade pessoal, pela intimidade com o Mestre. Só o discípulo que vive com Jesus pode facilitar o acesso a Ele dos que o desejam. Os jovens têm necessidade urgente de se encontrar com discípulos testemunhas de Cristo. Só o discípulo autêntico pode ser um apóstolo fidedigno. O ano dedicado a São Paulo recordou ao mundo cristão que antes do Evangelho anunciado a todos, existiu a experiência do encontro com o ressuscitado. Paulo conseguiu pregar o Evangelho de Deus e de um modo totalmente novo, porque antes se lhe revelara o ressuscitado pelo caminho de Damasco. Dessa profunda experiência interior, nasceram o seu programa de vida e o seu projeto pastoral. Para mim, viver é Cristo, e ai de mim se eu não evangelizar.